7h30, Carlos Ferreira chegando por aqui para trazer informações do esporte. E, claro, tem que ser de Paysandu. Temos que começar com o Paysandu. Mas eu estou convencido de que é de propósito. Eu não ia comentar nada, mas já que você está falando... Depois dos pequeninos, estou eu aqui de novo. Bom dia, Flávia. É para seguir o raciocínio. Bom dia a todo mundo. Olha só, Márcio Fernandes, ontem nós aqui no Bom Dia dissemos, está para ser confirmado pelo Paysandu, né? Porque o próprio técnico havia informado que tinha fechado o negócio com o Paysandu. E ontem mesmo, Márcio Fernandes começou a trabalhar no Paysandu. Ele volta 7 meses depois de ter sido dispensado pelo Paysandu, lá na 5ª rodada do Campeonato Estadual, e com a missão de repetir a proeza do ano passado, quando evitou o rebaixamento do Paysandu. Ele chegou o ano passado, faltavam 13 rodadas, ele chega este ano faltando 13 rodadas. Ele chegou o ano passado no dia 9 de setembro, ele chegou este ano no dia 9 de setembro. Ano passado, 39 pontos para disputar, ele conseguiu 23. Se este ano ele repetir a pontuação, o aproveitamento, ele eleva o Paysandu a 44, já que o Paysandu tem 21. Com 44, o Paysandu teria possibilidade de se salvar. Será? Bora ver. Márcio Fernandes em ação no Papão. Eu sempre falo, né? O Paysandu não é uma contratação, é uma convocação. Foi desta forma que Márcio Fernandes desembarcou em Belém, atendendo a um chamado. Tão urgente que foi do aeroporto direto para o clube, comandar o treinamento do dia. E com o novo comandante, tem gente que está se esforçando a mais para mostrar serviço. Então, alguns jogadores que não estavam tendo oportunidade já começam a pensar que possam ter oportunidades, outros que estão jogando também entendem que tem que fazer o máximo porque senão podem sair. Então, isso acontece naturalmente. Márcio é o primeiro e, ao mesmo tempo, o 4º treinador do Paysandu na temporada. Demitido em fevereiro, após um empate contra o Bragantino pelo Parazão, viu Luizinho Lopes e Claudinei Oliveira passarem pelo cargo que volta a ocupar. 7 meses depois, encontra um clube e um elenco que não é muito diferente desde que saiu, mas que precisa reconstruir a confiança. Qualidade eles têm, agora é claro que os resultados fazem com que a confiança diminua um pouco, né? Então a gente espera que a gente possa conseguir já esse resultado para a confiança ir aumentando e aí sim a gente ter realmente um grupo muito bom. E este retorno é envolto em um contexto de coincidências. Exatamente no dia 9 de setembro do ano passado, Márcio Fernandes foi contratado pelo Paysandu. E assim como em 2024, chega com 13 jogos restantes até o final do campeonato, com a missão de livrar o Paysandu do rebaixamento. Só que nesta temporada, a tarefa é bem mais complexa. A primeira coisa que a gente tem que ter para a coisa acontecer é acreditar. Se nós não acreditarmos, ninguém vai acreditar pela gente. Eu vou nesse pensamento, né? Se deu uma vez, quem sabe possa dar a segunda. Agora é acreditar e buscar. No ano passado, o Márcio conseguiu evitar o rebaixamento bicolor para a Série C. Nesta volta, tem a crença e o desejo de repetir o feito. Até porque, como ele mesmo disse no começo, é uma convocação. Eu não pensei nem em projeto, essa é a verdade. Eu pensei nas pessoas que estão aqui, como eu falei, acreditando, né? E vim de corpo e alma, cara. Olha, o Paysandu, a rotina do Paysandu, vamos lá. 2022, o Paysandu sobrou na primeira fase da Série C, aí era tido como absoluto favorito, aí o time desabou na etapa decisiva, Roberto Fonseca era o técnico. Agora, aí 2023, o Paysandu luta contra rebaixamento na Série C, chega Hélio dos Anjos, batendo na mesa, falando grosso e transformando a rotina do Paysandu, aí o Paysandu consegue não apenas se salvar do rebaixamento, mas subir da C para B. Ano passado, Paysandu vivendo um drama de luta contra rebaixamento. Chama Márcio Fernandes,
Márcio chega e consegue ajustar o time e evita o rebaixamento. 2025, o mesmo cenário de 2024, com as coincidências que nós já colocamos aqui. O Paysandu precisa achar um projeto que lhe dê estabilidade no futebol e seguir um projeto. Ficar vivendo de remendos assim, um dia o abuso da sorte cobra o preço, né? Então, que o Márcio, de fato, tenha êxito nessa missão no Paysandu. Como ele falou, e é verdade, o ponto de partida é acreditar. São 13 rodadas, então há muita coisa para acontecer. 1/3 do campeonato pela frente, há muita coisa para acontecer. A condição do Paysandu é muito desfavorável, tem apenas 21 pontos, enquanto o primeiro time fora da zona do rebaixamento tem 28. Então, é toda uma grande batalha, fazendo pontos e torcendo contra quem está acima para conseguir esse milagre, entre aspas, de sair da zona do rebaixamento. Mas precisa haver, dentro do Paysandu, uma reflexão. Esse histórico que eu coloquei aqui não é coincidência. O clube precisa se aprumar, precisa entrar nos trilhos, precisa ter um projeto, precisa se corrigir para não viver nessa sucessão de dramas e com essa política de remendar o trabalho, em vez de seguir um rumo profissional. A gente segue falando de Paysandu, né? Porque diante desse cenário, a fé pode fazer muita diferença. Pois é, seu Márcio falou há pouco que o primeiro ponto é acreditar, né? É ter crença. Aqui num outro campo, que é no campo religioso, o goleiro do Paysandu, Gabriel Mesquita, é um grande exemplo. Vamos vê-lo em ação, numa pregação para jovens, agora no feriado, né? Olha ele aí, Gabriel Mesquita. Vamos ouvir um pouco? Que tem levantado toda a madrugada e levantado um exército com ele para recitar o Santo Rosário. Então, amado, o Santo Texto é um... Aí o Gabriel Mesquita, a criancinha do Gabriel Mesquita, ele com a família, a esposa que está grávida, e ele se soltando aí na interação com os jovens nesse evento. O Gabriel Mesquita veio de Curitiba, né, onde ele tem a residência fixa, para o Paysandu, sendo zoado aí pela garotada, olha só. A garotada remista, com certeza, tirando a maior onda do goleiro do Paysandu. Então, lá em Curitiba, ele pertence a uma comunidade religiosa de uma determinada paróquia. Ele está em Belém, mas está em interação permanente lá com o grupo religioso dele. E aqui, participando de eventos como nós mostramos há pouco. Estamos numa fase pré-sírio, né? Sim. Então, trazemos esse exemplo de religiosidade, de fé católica do goleiro do Paysandu. E como bem disse a Fábia, a fé, nesse momento crítico do Paysandu, essa força espiritual pode ser uma bela contribuição dentro da causa do Paysandu, que é de cair de prateleira no futebol brasileiro, cair da Série B para a Série C, o que gera um impacto não só moral, mas financeiro também. Sim. E é muito interessante a Série B, porque essa fase decisiva coincide muito com o Sírio, né? Então, lembrou no retrasado, quando o Paysandu subiu, muita gente no Sírio, no percurso com a camisa do Paysandu, fazendo promessas, deu certo. Então, vamos ver se esse ano também a Santini ajuda para que o Paysandu continue na Série B. Você faz uma boa lembrança. Na Série C, a decisão do acesso ocorre ali próximo ao Sírio. Mas, no caso do Paysandu, a permanência na Série B, né, do ano passado, estava nessa fase aqui, desse período de Sírio, e também esse apelo de fé dos bicolores que se renova agora. Perfeito. Vamos seguindo, agora você vai falar de Leão, é isso? Sim, no Remo essa força da fé está voltada para a conquista do acesso, da ascensão à Série A do Campeonato Brasileiro. E dentro dessa busca, o Remo trata de reforçar o time. Então apresenta um dos seus mais novos contratados, que é o Natan, conhecido como Natan Pescador. O Remo já tem Natan Camargo, Natan Santos, aí chega um outro Natan, que é Natan Alain de Souza.
Aí veio com o apelido de pescador para diferenciar dos Natãs que o Remo já tem no elenco. Enfim, ele chega com a missão de ser um reforço para o time azulino. O pescador está devidamente apresentado no clube do Remo? Espera aí, estranhou o apelido do meio-campista Natan? Ele mesmo explica. Eu venho de família que sempre gostou muito de pescaria, né? Eu, nas minhas horas vagas, eu sou um cara muito reservado. Eu não gosto de farra, eu sou um cara muito família, então nas minhas horas vagas eu procuro dar uma saída para ficar em contato com a natureza, né? Porque querendo ou não, a gente no mundo do futebol é sempre uma loucura, né? A cabeça do cara fica a milhão. Então nas horas vagas eu sempre procuro dar uma pescada para dar uma descontraída também. Esses momentos de descontração vão ficar para outra hora. O jogador acertou com o Remo para a sequência da Série B e tudo foi depois de um papo com o executivo de futebol remista. Foi muito rápida a conversa, né? Quando o Braz ligou, eu falei pro meu pai, pô, o Braz, tudo que ele já conquistou, um cara aí renomado no futebol, né? Então, quando ele ligou lá, eu falei, pai, não, vamos embora. Eu quero esse desafio também para mim. E não foi só o papo com Marcos Braz que fez o meia aceitar o desafio de defender o Leão. Mesmo de longe, Natan soube da fama do Fenômeno Azul, destaque nacional. Além do projeto, a paixão da torcida, né? Eu vi uma matéria que estava entre as 20 maiores torcidas do Brasil, né? Isso daí, querendo ou não, é um motivo a mais para eu poder vir para cá. E falar de torcida grande, ele sabe bem. Passou por clubes como o Atlético Paranaense, onde foi revelado, mais 4 temporadas no Atlético Mineiro, 1 ano no Fluminense e vinha desde 2023 no Grêmio, onde fez a última partida no dia 29 de maio contra o Sportivo Luquenho do Paraguai, pela Copa Sul-Americana. Ele também já jogou no futebol europeu, além de ter disputado o Mundial Sub-17 em 2013, sendo camisa 10 da seleção brasileira. Mesmo com toda essa rodagem, o meia de 29 anos acabou se surpreendendo com o que encontrou no Remo. Apesar de ser um pouco novo, né, eu já tive bastante rodagem e com toda certeza esse é um dos elencos que eu vejo que é mais unido, né? No dia a dia ali, o grupo é muito focado, trabalha muito, né? A gente chega muito cedo aqui, já faz todo o trabalho e eu tenho certeza que se continuar assim, o acesso vai vir. O sossegado Natan chega motivado para disputar a primeira Série B na carreira. Só que ele vai ter bastante concorrência nesse meio de campo azulino. E para um cara que gosta de uma boa pescaria, tá a fim de pescar algo diferente. Quem sabe uma vaga no time titular. Eu sei que o professor está acompanhando todos os dias os treinamentos, eu estou dando o meu melhor. E que seja feita a vontade dele, né? Se for para ser titular, tá bom. Se for para entrar nos jogos, eu vou dar o meu melhor também. O que mais importa hoje é o Remo. O histórico referenda muito bem, né? Campeão mundial com a seleção brasileira sub-17, foi campeão da Série A com o Atlético Mineiro e é um jogador que está aí digamos assim, numa idade que associa uma certa experiência de rodagem internacional, inclusive, com o auge físico, embora sem jogar há 3 meses, mas a avaliação feita no Remo é que ele chegou numa condição física muito boa e está na luta por um espaço, vai pescar uma vaga no time, como bem disse aí o Bruno Amâncio, sossegado Alain, que Natan, Alain, enfim, mas o Natan, que me chamou muito a atenção na entrevista pela forma como ele se refere ao histórico dele. Foi perguntado a ele, títulos na sua carreira? Eu tenho alguns aí, mas não valor. Talvez eu tenha uns 5, mas não valorizou. O jogador de futebol normalmente doura a sua pílula, né? Faz a sua propaganda. E o Natan é bem sossegado mesmo, inclusive nesse aspecto, minimizou o seu próprio histórico, mas é um jogador que chega muito bem credenciado ao Clube do Remo. Disse que era reservado e reservou também aí essa questão de se exaltar, né? Vamos ver aí como é que vai ser no futebol. A gente deseja boa sorte ao Natan Pescador. Quem teria uma bela história para contar, assim, de dourar a sua pílula, seria o Pedro Rocha. Afinal de contas, ele é o artilheiro da Série B. Sim, sim. Vamos mostrar isso aqui na tela, trazendo números, algumas informações a respeito. Está aí, olha, entre os principais artilheiros da Série B de 2025,
O Pedro Rocha se destaca com 12 gols. Vamos ver quem é que vem a seguir, quem são os mais próximos do Pedro Rocha. O Carlão da Ferroviária, o Anselmo Ramon do Goiás e o Alisson Safira do Cuiabá estão empatados com 8 gols. Então, o Pedro Rocha está com uma vantagem de 4 gols sobre os principais concorrentes. E aí eu vou dizer o seguinte, há 4 décadas o Remo não faz um artilheiro de campeonato brasileiro. O último foi o Dadinho, em 1984, antes disso, em 72, o Rubilota. Agora, o futebol do Pará já teve outros artilheiros de campeonato brasileiro, como o Michel, no São Raimundo de Santarém, na primeira Série D, lá em 2011, como o Bruno Rangel, pelo Paysandu, na Série C, como Paulo César, pela Tuna, lá em 1985, na Taça de Prata, ou como o Van Dijk na Copa dos Campeões. Outros bateram na trave, né, entraram numa concorrência acirrada e não conseguiram. Cacaio, Fábio Oliveira, Valdomiro. Mas o futebol do Pará tem aí o seu pacote de grandes artilheiros. Robigol na Série A, na última rodada que foi superado pelo Romário, e agora está aí o Pedro Rocha aparecendo, se destacando como o maior artilheiro da Série B 2025. Vamos agora sair dos profissionais? Hora dos amadores. O primeiro na tela é o Tucano Futebol Pelada, que é do bairro da Pedreira, capital. Flamengo, campeão sênior do Caixa Pará, Ananindeua. Senhores da Bola, Icoaraci. Caça Cachaça. O Caça Cachaça é de Águas Lindas, Ananindeua. Projeto Pernô, Santarém Novo. Paraense, campeão de veteranos de Bujaru. Família Pojo, Marambaia, Belém, foto retrô aqui na tela do Bom Dia. Quarentão Esporte Clube de Barcarena. Otília Futebol Pelada, bairro da Pedreira, Belém. Tribunal de Contas do Estado, aí o time do TCE, capital, foi só o primeiro tempo dos times amadores aqui no Bom Dia. Então daqui a pouquinho tem mais, mas antes... Gols. Chuva de Vamos lá, gols. voltar para a tela com Gabigol, da Tuna, sub-10, jogo contra o Remo, por cobertura. Ele mata o goleiro, olha, o goleiro ficou desesperado ali. Grande gol do Gabriel, da Tuna, sub-10. E já vamos avançando com Eduardo Duarte, 6 anos, a escolinha M4 aqui da capital. Fez 2 gols aí, tem esse gol aí, nós vamos a mais um do Eduardo, de apenas 6 anos, agora na cobrança de falta. Ele foi lá em cima, nada para o goleiro. Eduardo, escolinha M4. Erlan, escolinha Jovens Promessas de Peixe Boi, cobrança de pênalti. E de canhota, ele põe lá no ângulo, bola para a rede do Erlan. Cauã tem 6 anos, a escolinha do Flamengo lá em Breves. Ele atravessa quase toda a quadra, vai dominando, rompendo, deixando a marcação para trás, chega na cara do gol e completa o serviço. Olha aí, Matheus Davó e alguns outros dos profissionais, né, que vão à cara do gol e não fazem. Ana Letícia, Flamengo de Breves. Opa. Cobrança de pênalti e a Aninha manda para a rede. Tiro para o alto, tiro para o gol. Ana Letícia, lá de Breves. Davi Rian, escolinha Amigos da Vila, Icoaraci. Olha aí o guri. Pegando a sobra, conferindo e comemorando. Mais uma vez a jogada, o rebote do goleiro. E o Davi Rian, oportunista, marcando o seu golzinho. Yuri, do Maracanã, na decisão da Copa Pará Sub-17. Esse jogo terminou empatado, foi para os pênaltis e o Maracanã foi campeão da Copa Pará Sub-17 contra o Castanhal, em Castanhal. Tobinha, do Cuiarana, campeão de Magalhães Barata. Atenção, Fábia, saiu o gol e tem invasão de campo, nada mais raiz, né?
Que festa lá em Magalhães Barata na decisão do campeonato local. E chuva de bebida também, né, na comemoração. Tem mais, olha de novo, Tobinha mais uma vez, gol do Cuiarana. O mais pessoal uma estava vez, animado. Campo invadido. Festão lá em Magalhães Barata no final de semana com essa decisão. E aí, final de jogo. O que acontece no final do jogo? Invasão. Invasão de campo. Cuiarana venceu o Central por 2-0, foi campeão. O Helder Monteiro mandou para a gente essas imagens aqui, esse registro do fechamento do campeonato de Magalhães Barata, essa grande festa. Por falar em Magalhães Barata, deveria estar hoje aqui o Palhoça para receber a premiação pelo gol mais bonito de agosto. Houve um imprevisto, ficou para amanhã. Então, amanhã o Palhoça estará conosco aqui para receber das mãos do Apolo Neves a sua premiação, autor do mais belo gol mostrado no Bom Dia Pará no mês de agosto. Até porque amanhã você vai continuar exibindo gols, as fotos, que a fila está muito grande. Exatamente. A partir de agora, também às quintas-feiras, gols inéditos. Temos mais um pacote para amanhã. Eu estou indo, mas no retorno eu vou trazer o Esporte Saúde com a prática esportiva em quadras de areia. Quais as vantagens disso? Opa, eu já joguei muito na quadra de areia. Fechado. Daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso. Temos história para contar, então. Até mais, Ferreira. Segundo tempo do esporte, Ferreira já por aqui, times amadores. Já para a tela, começando com ousadia e alegria. Time de Capitão Poço, avançando com PJR10 Futsal Belém. Fila Esporte Clube é de Baião. Fute Bagaceira, Pirituia. Luziense, de Santa Luzia do Pará. O Remo Master, que fez um amistoso no final de semana em Santa Isabel do Pará. Edil, Aldeci, Jaime e companhia. Seleção de Medicilândia, que não esperou um estalar de dedos. Seleção de Medicilândia foi campeã regional em Brasil Novo. E havia toda uma expectativa para ver a foto do time de Medicilândia aqui no Bom Dia. Aí está na tela. Registrado. O Paysandu do Residencial Panorama 21, capital. Vamos agora falar de saúde? Esporte Saúde na tela. A prática esportiva em quadra de areia. Quais os benefícios? A análise é de um especialista, Ramon Lisboa. Esportes como beach tênis, vôlei de areia, futevôlei, o treinamento funcional dentro da areia são práticas que vêm se tornando cada vez mais populares. Essas práticas, além de serem divertidas, elas trazem inúmeros benefícios para a saúde de seus praticantes, além do que pessoas de diversas idades e diversos níveis de condicionamento podem estar iniciando ali essa prática esportiva. O ambiente geralmente praticado ao ar livre, com convívio entre outras pessoas, faz total diferença. E a areia, ela tem uma absorção de impacto maior, então faz com que proteja um pouquinho mais as articulações, diferente de outras práticas esportivas, como a corrida de rua. E além de que você precisa fazer um esforço físico maior para se deslocar na areia, isso faz com que melhore a sua força, a sua resistência, melhore a sua função cardiorrespiratória. Isso faz com que você tenha, como consequência, uma perda no percentual de gordura, potencializando o seu emagrecimento também. Não está mais do que explicado o quanto vale a pena, não é, Fábia? Sim. Vamos continuar com imagens do pessoal praticando esporte aí na areia, treinamento funcional, o beach tênis, a vôlei quadra de areia também. Serve ao vôlei, ao futebol. Enfim, são esportes que geram todos esses benefícios que nós estamos registrando aqui e você tem propriedade para falar sobre isso. Eu jogava vôlei de areia. Muito bom, cansa bastante, Olha isso aí que o pessoal está fazendo. Isso daí eu não fazia não, mas deve cansar, dar uma suadeira e é muito bom, viu? Dá um ânimo, com certeza, fazer essa atividade na areia. Se eu jogasse vôlei, eu seria ponta de rede. Ponta de rede.
ponta de fora da quadra. Só uma curiosidade aqui sobre futebol. Ontem o Brasil perdeu para a Bolívia nas eliminatórias 1-0. O gol foi do Miguelito, que é jogador do América Mineiro. Estará em campo contra o Paysandu no próximo sábado aqui em Belém. Bom, Bom Dia Pará fica por aqui. Lembrando que hoje o Jornal Nacional é mais cedo, tá? 7h45 da noite. Ótima quarta. Até amanhã. Tchau, tchau.